Fala aí pessoal, beleza? Então esse daqui é um módulo de desmontagem, então onde eu vou dar algumas dicas para vocês sobre desmontagem, qual é o procedimento, né, que você tem que seguir com desmontagem, alguns padrões, alguns cuidados, tá? Só lembrando, tá pessoal, que esse daqui é um equipamento, que a gente vai tratar ele como um equipamento genérico, eu não vou rotular marca, não vou rotular modelo do aparelho, tá? Daqui é como se fosse um exemplo, mais para a gente entender aí essa parte de como desconectar alguns flex, algumas coisas desse tipo, tá? Lembrando, muito importante, que antes de você começar a desmontagem do aparelho, você tem que ver antes como que esse aparelho é desmontado, tá? Então, eu vou deixar uma dica para vocês, vai aparecer um link aí na tela aí, chamado, é um site que é o iFixit. É um site muito bom para desmontagem, tem muito material, muito conteúdo. A gente gravou uma aula específica ensinando vocês a utilizar esse site. Então, nessa aula a gente vai ensinar vocês como que utiliza a plataforma lá do iFixit para escolher o aparelho que vai desmontar e ver essa desmontagem acontecendo, tá? Então, vamos começar aqui a nossa desmontagem. Bom, começando a nossa desmontagem, a gente vai no padrão, que é o quê? Já retirar a gaveta de chip. Então, isso daqui é o começo de tudo. Então, a primeira coisa que a gente já faz, isso daí, independente de qualquer aparelho, é tirar a gavetinha de chip, tá? Então, usa o saca-chip, tira aqui a gavetinha de chip. Bom, na desmontagem desse aparelho, como que ele vai funcionar? Ele é um aparelho que ele não vai ser desmontado pela frontal, então não precisa estar esquentando para tirar essa tela dele, tá? Essa tampa vermelha é um encaixe, então essa tampa vermelha ela é encaixada dessa forma, então a gente vai tirar essa tampa vermelha, vai correr aqui a espátula, tá? Então o técnico não usa unha para abrir o celular, então você vai ver um técnico abrindo o celular dessa maneira, tá? Então sempre utilizando uma espátula. Então eu vou tirar aqui essa tampinha e vou mostrar para vocês aqui a continuidade, tá? Quando que for usar a espátula, toma cuidado, por exemplo aqui, ó, nessas partes que são mais finas. Então aqui, ó, se eu forçar um pouquinho, olha lá, ó, o resultado, ó. Então a chance que você tem de quebrar aqui, ó, é muito alta. Então, ó, um pouco que eu forço, você já vê lá que o plástico lá, ó, ele cede bastante. Então toma cuidado com essas partes aqui que são mais finas para você, quantidade de força que você vai exercer. Então pega uma parte mais sólida para você começar e você vai encaixar a ponta da sua palheta, tá? E vai fazer aqui, ó, uma leve força para você tentar desencaixar ela, tá? Lembrando, tá, pessoal, que dependendo do aparelho é um pouco mais complexo, então você fica procurando aí alguma porta de entrada até você ter uma facilidade, tá? Então, ó, vou tentar, do outro lado ali estava bem fixo, eu vou tentar um pouco desse lado aqui, para ver se a gente consegue desencaixar. Então, apoia a palheta aqui no canto e exerce um pouco de força aqui para a gente tentar desencaixar. O começo, tá? Aqui é sempre difícil até a gente conseguir esse acesso, ele é um pouco difícil, então é só você ir tentando aqui, ó, igual aqui já rolou, ó, e aí eu vou seguindo com a palheta, ó, desencaixando, ó, certo? Então, vou correndo a palheta aqui agora. O primeiro acesso é complicado, é um pouco difícil, mas nada é impossível. Então aqui você percebe que a gente já desencaixou essa parte e eu vou seguindo aqui desencaixando o resto. Então apoio o aparelho e vou seguindo aqui, vou correndo a palheta aqui nesse vão que se abriu, ó, e aí ele vai desencaixando. Tomar sempre muito cuidado na parte que for mais sensível. Então como essa parte aqui é mais sensível, o que eu vou fazer? Ó, a dica é, eu vou correr toda essa lateral e agora eu vou correr essa lateral de baixo até a gente se encontrar aqui para mim não ter que forçar lá, para evitar de quebrar, tá? Então, ó, eu vou correr a minha palheta aqui. Vou deixar assim que vai ser um pouco mais fácil aí para vocês olhar, né? Acompanhando no vídeo. Então, usa aqui a parte que já está aberta para ter uma facilidade aqui de correr para outra parte. Deixa ele assim. E a gente vai correndo aqui a nossa palheta. Tem que forçar um pouco, tá, pessoal? Mas toma cuidado aqui com a quantidade de força que você exerce. Se estiver forçando bastante, significa que não é legal. Então, vai maneirando aí nessa força que você vai utilizar, tá? Ó. A palheta está correndo um pouquinho, não tem problema. Vai mexendo aí no posicionamento, tá, do aparelho. Eu estou tentando fazer de uma forma que fica mais visível para vocês, não da forma que é mais confortável para mim. Então, ó, eu vou desencaixando aqui, vou desencaixar essa parte aqui em cima. Ó, aqui desencaixou sem ter que forçar.
sem eu ter que forçar essa parte, então legal. Então eu vou só seguindo aqui, ó, e desencaixando. Essa parte de baixo ali, ela ficou um pouco mais presa, mas não tem problema, ó. Eu vou seguir aqui e ela vai ser desencaixada também. Bom, então, ó, essa tampa de plástico, a gente já desencaixou ela, sem quebrar nada. Principalmente essa parte aqui, ó, é muito fácil de estar quebrando, igual eu expliquei para vocês, então tomar esse cuidado aí especial. Tá, então essa daqui é a tampinha. Na tampinha aqui, ó, já vamos começar a falar também, pessoal, eu vou usar essa desmontagem aqui e depois eu vou falar sobre os agregados que tem nesse aparelho, tá? Então primeiro eu vou desmontar, depois eu mostro sobre os agregados. Então eu vou separar aqui essa tampa traseira que a gente já abriu. Para seguir essa desmontagem, aqui agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar removendo os parafusos. Então, existem alguns parafusos aqui nessa tampa que a gente vai estar removendo. Só lembrando, né, pessoal, daqui é um aparelho material didático. Eu não estou usando aqui a pulseira nem a luva, mas você aí, que você estiver trabalhando no aparelho do seu cliente, é importante você estar sempre utilizando o material antiestático. Então, a gente gravou uma aula específica sobre estática, explicando o que acontece, sobre a falha latente, falha catastrófica. Então, volta lá, assiste a nossa aula, tá, de estática para você não cometer nenhuma falha aí sobre estática, tá? Então vou pegar aqui uma chave Phillips, né, nesse caso desse aparelho aqui é Phillips, e vou começar a nossa desmontagem. Então vou retirando aqui os parafusos. Uma dica muito legal é você usar o que você tem como recurso para te ajudar. Por exemplo, eu estou usando essa manta que ela tem essas divisórias desses parafusos. Então o que eu vou fazer? Eu tirei um parafuso daqui e eu vou utilizar esse campo aqui para fazer o mesmo formato de desenho do meu aparelho. Assim eu não troco os parafusos de lugar. Então ó, eu coloquei esse parafuso aqui, vou tirar esse aqui embaixo. Ó. Eu vou desenhando, eu vou modelando ali como se fosse o meu aparelho. Ó. Eu já coloco aqui embaixo, então aqui eu tenho os dois aqui e os dois aqui. E aí eu vou modelando todo o resto. Então, ó, vou tirar aqui o lado de cima, vou colocar na mesma linha, né, o lado de cima, e o outro aqui da outra ponta também, ó. E aí eu vou modelando, ó. Então os três de cima, os três de cima. Agora eu vou seguindo aqui a linha de baixo, ó. Os dois próximos ao conector de carga. Você vai colocando de uma forma que você consiga entender que esse desenho seria esse desenho, assim você não troca aí de local, tá? Vou tirar aqui de cima, agora os parafusos aqui da parte de cima. Vou seguindo a mesma regra, tá? Que eu criei aqui para a parte de baixo, eu vou seguindo lá na parte de cima também, ó. A gente já está quase terminando. Falta apenas mais alguns. Tomar bastante cuidado, pessoal. O aparelho que tem algumas etiquetas, tá? Igual esse aparelho tem essa etiqueta aqui. No caso de entender se tem algum parafuso ali embaixo. Então aquela desmontagem lá, olhar a desmontagem com antecedência vai te ajudar bastante nesses posicionamentos. Você saber se embaixo dessa etiqueta tem ou não um parafuso. Então aqui, ó, eu já fiz a remoção de todos os parafusos, tá? Removi todos e agora a gente vai tirar essas tampas. Mais uma vez, você não vai utilizar aqui a sua unha para estar levantando essa tampa, você vai utilizar espátula. Então você pega aqui numa parte dela e você vai desencaixando, tá? Ó. Deixa eu só dar uma olhada, se não tem nada segurando desse lado, nada do outro. E a gente vai abrindo. Essa parte de cima já destravou, ó, a parte de cima já destravou, então aqui essa é a parte de cima, você vai colocando aqui do lado, na posição que você tirou também, para ir te ajudando, né, a você não se perder. Vou também aqui tirar, aqui remover aqui a parte de baixo, tá? Então ó, a parte de baixo, eu vou retirar ela, então vai utilizando o que você tem como recurso. Então ó, aqui eu sei que está mais fácil o acesso, então você vem aqui e vê se
tá tranquilo para você estar levantando ela ou não, tá? Dá uma estudada nela, vê qual é a parte que está mais fácil dela ser removida. Às vezes, tá, pessoal? Ó, é só questão de você achar qual é o lado mais fácil. Então a parte de cima não estava legal, a parte de baixo aqui eu só encostei aqui, ó, o próximo é o conector de carga, e ela praticamente soltou na minha mão. Então é muito de você estudar um pouco, olhar para você começar a entender. Começando aqui a desmontagem, eu vou começar aqui da placa sub. Então da placa sub existe um flex aqui. Para desconectar o flex, sempre utilizar um plástico, então jamais você vai ver eu desconectando um flex utilizando uma pinça, porque além de estar machucando o conector FPC, pode estar ferindo o flex e até mesmo tirando algum componente aqui, arrancando algum componente. Então sempre uma espátula. É muito simples, é só você encaixar aqui na frente do flex e fazer esse movimento. Ó. Você vai dar uma levantadinha aqui e o flex vai desencaixar. Ó. O flex desencaixou, foi desconectado. Conector. Aqui a gente tem um conector do cabo coaxial, então eu vou embaixo do cabo coaxial e levanto ele também. E aqui a gente já tem aqui, ó, a desmontagem da placa sub, então pode deixar aqui do ladinho também, ó, a placa sub, parte de baixo, deixa aqui na parte de baixo, tá? Bom, vou aqui agora para a parte de cima, vou desconectar aqui a nossa bateria, então venho aqui agora, vou desconectar a nossa bateria. Desconectei a nossa bateria. Vou desconectar também todos esses outros flex aqui, ó. Tudo que é flex aí, você na desmontagem, você vai desconectando, tá, pessoal? Então, ó, já desconectei esses flex, que tem, eles são lá da parte da frente do aparelho, da parte do display. Minha bateria lá também já está desconectada. Vou desconectar aqui agora meu cabo coaxial, então a gente já desconectou ele lá embaixo, agora a gente vai desconectar ele aqui também. Desconectei meu cabo coaxial. E a gente vai ver se nessa placa existe algum parafuso que prende ela. Então dá uma analisada na placa, vê se tem algum parafuso nessa placa que prende ela aqui a tudo isso, tá? Então nesse caso aqui, ó, a gente não vai ter um parafuso nela, parece que não tem um parafuso, parece que é só você levantar ela, ó, e sim, ó, só de levantar ela, ela já vai sair. Então vou deixar a minha plaquinha aqui principal lá em cima. E praticamente a gente já fez aí, ó, a desmontagem do aparelho. Claro, né, aqui teria que estar aquecendo para retirar essa tela, então se você vai trocar a tela desse aparelho, você agora, nesse momento, você iria aquecer para estar tirando ela e colocando uma outra, tá? Bom, então essa daqui foi a desmontagem. A gente tem aqui a nossa placa principal, a placa sub, tem a parte traseira do aparelho e todos os nossos agregados aqui. Tá? E é com esse material que a gente vai dar início aí à nossa próxima aula, que é sobre os agregados.